Em 2014, uma produção do nosso país vizinho, a Argentina, ganhou grande atenção, tanto por parte da crítica quanto por parte do público em todo o mundo. Estamos falando de Relatos Selvagens, uma coprodução entre Argentina e Espanha, que ganhou diversos festivais ao redor do mundo, inclusive concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Esse filme conseguiu mais de 3 milhões de espectadores na Argentina, o que é um recorde se a gente observar a cinematografia recente local. Se observado o público desse filme no Brasil, foram aproximadamente 450 mil espectadores nas salas de cinema, o que é um número de destaque quando compreendemos as produções da América Latina exibidas nas nossas salas. Esse filme foi dirigido por Daniel Zfron e produzido, entre outros, por Pedro Almodóvar, um importante cineasta espanhol. E é curioso observar que ele se constitui de uma forma diferente do que habitualmente nós estamos acostumados a ver. Ele é construído a partir de episódios, de segmentos, como se fossem curtas-metragens, cada um com uma temática específica, com personagens específicos, com situações e crises também próprias. Esses personagens, eles não se cruzam, portanto, eles participam, os atores e os personagens, apenas de um desses segmentos. E juntam-se esses vários curtas, esses vários pequenos filmes, formando o que seria o longa-metragem Relatos Selvagens. É curioso pensar que esse tipo de filme, ele não é, claro, uma inovação dentro da cinematografia mundial. Já existe uma tradição desse tipo de filme segmentado, né? Mas, ultimamente, me parece ser um filme que se destaca por ser diferente nesse sentido. Então, se temos vários curtas, várias pequenas histórias, o que une essas pequenas histórias, já que os personagens são diferentes e os enredos são diferentes? Podemos pensar que o que une as 6 histórias está na presença do personagem em situações limites, situações dramáticas de crise interna, provocadas geralmente por fatores externos, e que os fazem escolher entre uma ou outra situação. E o enredo vai se desenrolar a partir das escolhas desses personagens nessas situações limites. Os contextos que os personagens estão inseridos nas diversas histórias, eles por vezes parecem estranhos e distantes, ao mesmo tempo que eles parecem também possíveis. É como se aquelas histórias pudessem acontecer ao nosso redor. Talvez por isso o filme Relatos Selvagens tenha sido grande destaque no mundo. É como se esse filme pudesse ser reconhecido nas diversas nacionalidades. Nós aqui no Brasil, ou por exemplo alguém na Espanha, ou nos Estados Unidos, até mesmo na Argentina, claro, reconhece naquelas histórias situações em que aquilo poderia acontecer, eu poderia ver aquilo no jornal, eu poderia ler aquilo na internet. Então, essas histórias talvez nos aproximem, enquanto espectador, do filme Relatos Selvagens. As situações dramáticas em que os personagens se encontram, elas, claro, são carregadas de dramaticidade, de situações de crise, de apreensão, ao mesmo tempo que o elemento do humor aparece tanto no diálogo quanto na própria forma de agir dos personagens. E isso, claro, que nos aproxima também do filme. É um filme que brinca com essas situações, que são críticas, mas também nos aproxima desses personagens nessas situações limite. E esses personagens, eles começam a agir como se eles fossem fora do padrão, como se eles estivessem fora de um comportamento padrão. É como se desligasse a chave e eles começassem a agir a partir dessa motivação externa, a partir dos instintos, dos seus instintos mais selvagens. E a raiva talvez seja um momento de transformação desses personagens. Um caso que nós podemos citar entre os 6 segmentos do filme Relatos Selvagens é o caso da rodovia, em que um insulto de um personagem acaba gerando toda uma série de situações
ora cômicas, ora super dramáticas, e que levam esses dois personagens a uma condição de distanciamento, como se fossem seres primitivos, como se não pensassem racionalmente. Essas situações elas se desenrolam de tal maneira que esses dois personagens em confronto acabam morrendo ao final da história. E essas situações críticas e dramáticas, elas podem também ser encontradas nos outros segmentos. Por exemplo, a vingança, tanto na primeira história do avião, quanto na segunda história do restaurante. É a vingança pessoal que move determinado personagem a agir, escolhendo se mata ou não os outros envolvidos na história. Claro que, como apontei anteriormente, essas escolhas elas são carregadas de dúvidas e parecem ser próximas às dúvidas que nós temos, né, aqui na sociedade, nos dias de hoje, na nossa sociedade contemporânea. Então, elementos como corrupção aparecem à tona, como a burocracia, como no caso do segmento em que o Ricardo Darín é o personagem principal, né, e que, a partir da multa levada pelo personagem, ele vai se deixando levar pela raiva, né, e pela sensação de impunidade até agir de uma maneira extrema, né, provocando uma explosão, literalmente. Né. Podemos então perceber que essas situações desses vários personagens, provocadas novamente por esses fatores externos, elas são situações, claro, distantes ao mesmo tempo que próximas. É como se também pudesse acontecer. Nós ficamos com raiva, por exemplo, quando recebemos uma multa. Essa relação do insulto, por exemplo, nós também perdemos, por vezes, a noção, né, da forma como agimos diante desse tipo de condição. Então, talvez a grande questão do filme Relatos Selvagens seja nessa aproximação. São situações extremas, situações limite, o personagem é colocado nessas situações limite, mas, ao mesmo tempo, nos parecem situações possíveis, situações que dialogam com o contexto na contemporaneidade, né, nas relações entre os indivíduos na contemporaneidade. Portanto, esse filme acaba ganhando destaque, sendo esse sucesso de público e crítica, muito em função, além, claro, das questões técnicas, mas desse aspecto. Nós nos reconhecemos de alguma maneira ali no filme Relatos Selvagens.